interessante ainda. Eu vou pegar uma pessoa não tão experiente assim. Deixa eu ver. Quantos anos você tem, irmão? Ai, aleluia, Jeová. Você lembra quando você tinha 15, 16 anos? É parecido com o que é hoje? Essa garotada de 15, 16 anos? Tem nada a ver, né? Nem um pouco. E olha, ele tem 27 anos. Olha, já ia aumentar a sua idade, irmão. Ele tem 27. Carinha de 18 aí. Tem nada a ver. Diferente de mim, que tenho 36 e estou com carinha de 50. Já me falaram isso, irmão. Mas o interessante a respeito do comportamento é que ele muda muito rápido. Demais. A juventude, não somente a juventude, né? Na verdade a sociedade, ela vem mudando ao longo dos anos, e essa mudança está sendo uma mudança muito drástica, muito rápida. E eu acho, na minha opinião, e o artigo também falava muito sobre isso, que a juventude hoje ela não está preparada para essas mudanças tão rápidas assim. É interessante, por exemplo, na minha época, quando eu machucava, ou ralava a perna, alguma coisa do tipo, a minha digníssima mãe, lá atrás, ela falou assim, eu vou passar metiolate. Sangue do cordeiro. Falava, o senhor leva, porque... Irmão, aquilo ardia demais, cara. Não é assim? Rapaz, quem experimentou o metiolate na época que ardia pra caramba? Rapaz do céu. Você é doido. O Davi, essa semana aqui, ele teve um acidente. Cadê ele? Eu nem sei por onde ele foi. Caiu da escada lá na frente de casa, que tem uma praça. Ele caiu e se ralou todo o braço, assim e tal. Aí eu brinquei com a minha mãe, eu falei, mãe, pega o metiolate, vamos passar nele. Aí eu lembrei, pô, mãe, o metiolate hoje é enorme demais, pô. Que graça tem. Mas é interessante esse tipo de coisa, porque tudo vem mudando muito rápido. E para nós cristãos, para nós servos de Deus, nós devemos tomar um cuidado muito grande com essas mudanças. A palavra de Deus tem um provérbio que fala assim, ó, não remova os marcos antigos que os seus antepassados colocaram. Eu vejo um descuido muito grande, ou um despreparo também referente à liderança, sobre o ensinamento da palavra. E o ensinamento da palavra, ele é importantíssimo. Porque é ali que você vai entender aquilo que Deus quer da sua vida, é ali que você vai entender a respeito do seu Deus, é ali que você vai entender a respeito do seu Salvador Jesus Cristo, qual foi o propósito dele e tudo mais. Eu estava conversando com o irmão, a última vez que ele veio aqui, né? A gente estava conversando com ele a respeito de algumas aberrações que andam acontecendo por aí. Nem vou citar nomes, né? Mas está complicado o negócio. Então, é complicado porque eu e você estamos dentro, estamos inseridos nessa mudança. Só que nós, como cristãos, devemos tomar muito cuidado. Porque nessa mudança possa ser que a gente deixe alguma coisa de lado que não era para ser deixada. Por exemplo, a Yasmin, quando ela iniciou aqui o culto, ela falou a respeito de Marta e Maria. Marta e Maria é interessante a história delas. Uma teve uma atitude e outra teve outra. Uma escolheu estar aos pés de Jesus e a outra escolheu estar nos afazeres. Mas qual foi o melhor? Eu já até falei isso aqui na igreja. Não tem como a gente... Era preciso fazer o serviço também. Ou você deixa, não, vou deixar a louça tudo suja, roupa sem lavar, o pastor falou que... Não é isso que eu estou falando. Os dois você tem que, fazer, não sei o quê. Mas existem momentos na nossa vida que devemos colocar como prioridade. E principalmente a palavra de Deus.
Mas como a gente vai entender, quando nós escutamos a palavra de Deus, se aquilo que está sendo dito ou não, é uma verdade, mas não uma verdade que eu quero escutar, mas uma verdade que a palavra de Deus diz. É interessante da palavra de Deus porque ela fala assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Lá em João, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, fala a respeito, desde lá antigamente, lá na criação do mundo, falando a respeito de quem? De Cristo. E no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Algumas versões, algumas traduções vão falar assim, que no princípio era a palavra. Irmãos, quando nós falamos a respeito de comportamento, devemos nos atentar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por falar de comportamento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto muito conhecido, muito falado. Fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem já escutou esse texto aqui? Mais de 10 vezes. Nossa! Muitas vezes, irmãos. Só eu já falei umas 500. Mas sabe o que é interessante desse texto? Ele é sempre falado. Eu tenho certeza que muitos aqui têm até memorizado ele. Mas qual é o versículo anterior a ele? Olha o versículo anterior. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmão, você tem o entendimento do peso dessa palavra? Você tem a ciência da importância desse versículo? Eu escuto muito falar, não vos conformeis com este século e pá. Mas e nós? Como a gente está apresentando a nossa vida perante do nosso Deus? Podemos renovar nossa mente, sim. Mas e a nossa vida, o nosso corpo? Como a gente tem apresentado ao Senhor? Está sendo racional? Como que é o negócio? O que está acontecendo? E meus irmãos, quando a gente fala a respeito de comportamento, a gente tem que se atentar a isso. Olha que interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é só também apresentar de qualquer jeito, não, meu irmão. Existe uma regra, existe um procedimento, existe um parâmetro. E, meus queridos, eu fico muito triste, cara, eu fico muito triste mesmo. O Facebook é uma bênção, amém? Hoje em dia a gente não sabe mais se é bênção, né? Se você usar para bênção, aleluia, irmão. Se você sabe usar, glória a Deus por isso. Mas, rapaz, eu estou vendo um negócio muito interessante. Por exemplo, se eu ver, eu falo, tá? Pode ficar tranquilo. Esses dias eu vi um negócio, uma pessoa que compartilhou um negócio, eu achei muito, assim, triste, cara. Uma moça que tirou uma foto, assim, de cima, e pegava todo o decote dela, e aí embaixo ela postou um versículo. Quem já tentou misturar óleo com água? Hã?
É difícil, não é não? Muito difícil, não é? Irmão, não tem liga o negócio. Fica meio incoerente a parada. Não tem, você vê que não tem um certo entrosamento, uma coisa com a outra. Isso é um dos exemplos, irmãos. Isso é um dos exemplos. Tem uma história que diz assim, que teve, se eu não me engano, um pastor, que pegou a foto da Globeleza, o padre, exatamente. Um padre colocou a foto da Globeleza lá na paróquia, estampada lá. Eu nem vou falar de Globeleza, irmão, senão você vai lembrar da música na hora, que aquela música veio do inferno, para colar na sua mente. Aí, ó. Que aquilo, rapaz, gruda, meu irmão. Parece imã aquilo lá, rapaz, que é isso? E tem umas músicas que tá saindo aí ultimamente, aí os que tá na top do sucesso aí do mundo aí, meu irmão, que eu nem vou falar porque aquilo me infernizou umas 2 semanas, irmão. Sabe, parece que gruda aquele negócio, rapaz, é uma coisa do cão mesmo. Mas sabe o que eu acho interessante? Ele colocou a foto lá, dessa mulher lá. Aí depois no finalzinho lá, o Gessé vai me corrigir se eu estiver errado. Os membros lá, os fiéis lá, chegaram para ele e começaram a criticar, né? Aí ele falou assim, mas interessante, né? Aqui você vem reclamar, mas dentro da sua casa você vê isso direto. O seu comportamento, e aí vai, né? Dá uma baita lição de moral. Irmãos, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Exatamente, eu não lembrava dessa parte. Gente, eu estou falando para vocês porque a gente está vivendo um tempo muito difícil. Não é fácil. Mas eu quero falar para você que devemos nos atentar a respeito do nosso comportamento, mediante as coisas do Senhor, mediante as coisas de Deus. A palavra de Deus fala assim, que ai daquele que fazer relaxadamente a obra do Senhor. Irmãos, quando nós entrarmos na casa de Deus, não só estou falando aqui na igreja, né? Porque às vezes quando a gente fala igreja, as pessoas limitam a ação somente aqui dentro. Mas quando eu falo igreja, somos nós, aonde nós estamos, aonde nós andamos. Devemos tomar cuidado com o nosso comportamento. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo, em o nome de Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Versículo 19 em diante. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Até aqui. Olha que momento da história da igreja primitiva interessante. Aqui fala sobre o início, né, da igreja. Nós entendemos que o início da igreja primitiva, ela sofreu muito.
sofreram perseguições, sofreram assim terrivelmente. Terrivelmente. Eles tinham que ficar meio que escondidos para que a palavra fosse pregada. Roma, por sua vez, queria fazer o quê? Pegar eles, meu irmão. E correr atrás. Mas a igreja primitiva no início sofreu demais. Só que o interessante é que quando acontece algo com Estevão, como todos sabem, foi apedrejado até a morte. Mas Estevão era um cara tão excepcional, que isso causou, tipo assim, um impacto muito grande na igreja primitiva naquela época. Porque Estevão era um cara tão excepcional, tanto de comportamento, como de conduta, como de tudo, meu irmão. Conhecimento, compaixão, amor, cheio do Espírito Santo. E assim vai, ele era um cara excepcional. E Paulo, quando está perseguindo os cristãos, chega até esse momento e ele compactua com aquilo, com a morte de Estevão. Mas o interessante é o depois. Estevão já estava na graça, meu irmão. O interessante aconteceu depois, que é onde está relatando esse texto aqui que a gente leu. Olha que interessante, mesmo lá, um grupo de pessoas tiveram um comportamento e outro grupo de pessoas tiveram outro comportamento. Eles foram ensinados a falar sobre Jesus, a falar sobre a palavra a todo momento. Porque ali Paulo, Estevão na época, estava ali incentivando eles sempre a falarem do amor de Jesus. Mas no momento de dificuldade, um grupo teve uma atitude e outro outra. Como a gente viu aqui no início, fala assim, alguns deles, porém, que eram antes, Antioquia, não anunciando a ninguém, a não ser o quê? Para os judeus. Irmãos, eles tinham aprendido que Cristo ele veio para todos. Eles tinham aprendido que Cristo morreu na cruz por todos. E mesmo assim, ainda, eles queriam ter um comportamento de exclusividade. Ah, não, vamos falar do amor de Cristo somente para os judeus. Que é o nosso povo, que é o povo escolhido. Ainda tinha aquele negócio sobre os escolhidos de Deus, né? O povo escolhido. Mas o mais maravilhoso é que um grupo de pessoas tiveram um comportamento diferente. Eles anunciaram a palavra de Deus para todos, gregos, judeus e assim vai. E o mais interessante é que fala assim, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Meus queridos, nos dias de hoje, eu vejo muitas pessoas tendo vários tipos de comportamento. Anunciam a palavra de Deus, sim. Legal. Mas eu vejo que padronizaram o tipo de pessoa a receber a palavra. Por exemplo, não, vamos evangelizar assim. Uma vez eu escutei assim de um pastor, tá? Que a gente tinha um trabalho, muito obrigado, varão. A gente tinha um trabalho que a gente fazia, e era um bairro muito humilde, e em 2 sábados a gente tinha conseguido 45 vidas para Jesus Cristo. E na época eu lembro que eu e o outro pastor, amigo meu, a gente chegou no pastor líder, no pastor presidente, e falou assim para ele, né? Ô pastor, a gente precisa de um ônibus para trazer esse povo para cá. Aí ele falou a seguinte frase para mim. Quem me conhece aqui intimamente sabe dessa história. Ele falou a seguinte frase para mim. Quando vocês vão evangelizar os ricos? Porque vai encher a igreja de pobre. Quem vai sustentar eles? Pastor Ricardo, eu escutei isso. Eu escutei isso, irmão. Para mim foi a mesma coisa que dar um tapa no meu rosto e falar assim, aquilo que você aprendeu até hoje não serviu para nada.
E aquilo me feriu bastante, cara. Acho que eu preferia ter, sei lá, quebrado o braço do que ter escutado aquilo. Porque ali desmoronou toda uma imagem que eu tinha referente a tal pessoa. Irmãos, não podemos padronizar as pessoas para pregar o Evangelho. Ah, vamos evangelizar só os ricos. Não, isso aí não existe, rapaz. E tudo isso vai interferir o quê? No nosso comportamento. É como nós vamos nos comportar mediante o que é a palavra de Deus e o momento que nós estamos vivendo. Irmãos, tem pessoas ali fora que estão morrendo sem Jesus Cristo. Tem pessoas ali fora que estão se prostituindo, estão se drogando, estão ficando bêbado e assim vai. E precisa escutar de Jesus. A palavra de Deus fala assim que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Irmão, existe um campo aí maravilhoso para a gente trabalhar, para a gente correr atrás de almas para Jesus. Não é só porque, vamos encher a igreja, não é esse o propósito, meu irmão. A gente só está cumprindo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Essa era a vontade de Deus, que todos se salvassem. Está lá em Timóteo. Mas e o que a gente está fazendo para cumprir essa vontade? Meus irmãos, a gente tem que mudar o nosso comportamento, mediante ao que está acontecendo perto de nós. É o nosso comportamento que vai falar, às vezes, mais do que 1000 palavras nossas. E aí, quando você vê hoje, você não vê muita distinção entre o mundo e a igreja. Você não vê muita distinção entre... Não, nem posso falar isso. Mas a gente não vê muita distinção entre o que é certo e o que é errado. A gente só vê uma roupagem, uma capa que é colocada. Mas o interior, as coisas que são mais importantes, continuam a mesma coisa. Meus queridos, a gente está vivendo numa época da igreja brasileira que está numa crise terrível. E é o comportamento nosso que vai falar como vai ser daqui para frente. Se formos fiéis à palavra de Deus, se formos fiéis aos princípios de Cristo, mas o verdadeiro evangelho que a palavra nos ensina, aí sim, poderemos olhar para lá fora e falar, não, grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Mas a gente vai olhar para a seara e falar assim, vamos trabalhar, vamos conquistar almas para Jesus Cristo. Ontem a gente teve a reunião aqui da liderança da igreja, que foi uma bênção. Meus irmãos, o propósito desse ano é ganhar alma para Jesus Cristo, irmão. Não é que não foi, não é isso. Não estou falando que os outros anos não foi. Foi sim ganhar almas para Jesus. Mas devemos entender como igreja que muitas vidas precisam chegar a Jesus Cristo. E que está na minha mão e está na sua mão aí, ganhar essas almas. Só que o nosso comportamento é o que vai ditar. Sabe o que é interessante desse texto? Fala sobre essa história. E aí, fala assim que Barnabé partiu para Tarso para procurar Saulo. Para falar para ele, está acontecendo, o negócio está acontecendo, irmão. A igreja está crescendo. O povo está aceitando a Jesus Cristo. O rebanho está crescendo, a graça está acontecendo lá naquele lugar. Porque diz aqui que muitos crendo, eles estavam ali crescendo. E o Senhor estava com eles. E aí Barnabé vai até lá, Saulo, e fala para ele, vamos lá, negão, vamos lá, porque você tem que ver o negócio acontecer. E aí eles vão, lá no versículo 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram multidão, numerosa multidão. Irmão, você está entendendo a importância do nosso comportamento mediante a sociedade? Esse grupo de pessoas que tiveram esse comportamento de pregar a palavra, independentemente se fosse judeu ou grego, eles estavam mudando o meio que eles estavam vivendo, a comunidade que eles viviam. Porque uma numerosa multidão, Paulo foi ensinar.
falar sobre os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus. Eles estavam, por causa do seu comportamento, mudando ali aquela sociedade, o meio que eles viviam. Irmãos, somos uma nação com mais de 32 milhões de evangélicos. Sabia disso? É gente demais, velho. É gente demais. O cristianismo cresceu muito. Perdão, os crentes, os cristãos, né? Os protestantes, vamos dizer assim, cresceu demais no Brasil. Eu não preciso nem falar a situação que está no nosso país. Politicamente falando, economicamente falando, eu não preciso nem comentar para você. O interessante é que a palavra de Deus fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o que? Os seus pecados e sararei a vossa terra. Irmãos, um grupo de 12 pessoas mudaram uma era, mudaram muitas coisas. E aí a palavra de Deus chegou para nós. 12 discípulos. E o que nós, 32 milhões, o que a gente está fazendo com o nosso país? Eu escutei isso de um pregador, a gente está fazendo cosquinha. Nem cosquinha a gente está fazendo. É o nosso comportamento, meus irmãos, é a nossa atitude perante lá fora. Teve uma igreja que fez um vídeo, eu achei muito interessante, eu passei até aqui uma vez, foi em Curitiba, se eu não estiver enganado. Eles foram nas ruas fazendo uma entrevista e perguntavam o que as pessoas achavam da igreja. Irmãos, ali teve várias declarações falando a respeito daquilo que eles achavam da igreja. É a imagem que a gente tem passado. A culpa é nossa. Teve vários elogios, mas também várias críticas. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque o nosso comportamento está sendo visto, está sendo observado. E o interessante desse versículo 26, que fala assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados do quê? De cristão. E é aí que vem a pergunta, por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Porque eles falavam a mesma coisa que Cristo. Porque eles tinham o mesmo amor que Cristo. Porque eles sentiam a mesma coisa que Cristo. Porque eles se entregavam da mesma forma que Cristo. Eles pareciam com Cristo. Com aquele Cristo que era falado, que era pregado, e aonde as pessoas aceitavam Ele, e tinha uma mudança de história, uma mudança de vida. Eles estavam parecendo com Cristo. Irmãos, ser cristão não é só ser membro de uma igreja não, tá? Ah, vou fazer a carteirinha lá, sou membro, coloca lá a função, cristão. Que isso, irmão, isso aí não significa nada não. Não é só você ter uma religião, não. Ser cristão vai além. Vai além. Ser cristão é quando você tem uma intimidade com Cristo, quando você se entrega a Ele, deixa Ele mudar a sua vida, o seu ser, o seu tudo. É você ter a mesma compaixão que Ele teve quando as multidões chegavam até Ele. Hoje em dia nós vemos aí muitos cristãos, quando vê pessoas necessitadas, passa de largo, meu irmão. Não chega nem perto. Não, devemos ter compaixão, amor. Mas o problema é uma coisa que eu já até falei aqui na igreja. Escolhemos tacar a pedra. Não devemos escolher tacar a pedra. Nem Cristo tacou a pedra na mulher que foi pega em adultério. E por que hoje nós tacamos a pedra? Ser cristão está além de ser um membro de uma igreja, entrar numa igreja, carregar uma Bíblia debaixo do braço, ter ali a Bíblia. Não, irmão, está além disso.
é se parecer com Cristo, é falar as mesmas coisas que Cristo falava, é viver o que Cristo falou. É o nosso comportamento. Meus irmãos, ser cristão é ter amor à palavra, obedecer, escutar, viver a palavra. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela sempre nos confronta. Eu vivo sendo confrontado pela palavra, meu irmão. A palavra tem que nos confrontar. Tem que confrontar o nosso ser. Tem que confrontar aquilo que a gente acha. Porque às vezes a gente coloca coisas no nosso entendimento e a gente fala assim, não, esse é o certo. Mas aí quando você lê tal versículo, você fala assim, ai, não devia nem ter lido. Porque às vezes a gente quer viver aquilo que nós queremos. E tem coisas que a gente até desvia da Bíblia, né? Deixa eu mudar aqui rapidão. Ah não, esse aqui não é pra mim. Aí a hipocrisia nossa é falar assim, pô, serve para aquele irmão. Você lembra de alguém na hora, velho. Na hora. Mas nunca é para você. Você lembra daquela caixinha de promessa lá, tinha vários, né? E ali você escolhia uma todo dia, né? Rapaz, quem dera, hein? Pensou? Hoje eu quero isso. Mas, rapaz, eu fiquei imaginando, pastor, vamos inventar isso aí. É uma ideia. Inventar a caixinha da correção. Matheus? Vai vender, irmão. Eu não sei. Ou não. Né, pastor? É uma ideia, hein? Ó. Rapaz do céu. Misturar, né? Com as outras. Aí não é capaz de pegar e ele falou, isso aqui não é pra mim. Não, Deus não falou comigo aqui. Vê que está com defeito, vou trocar. Irmãos, a palavra de Deus tem que nos confrontar. Confrontar o nosso ser, confrontar aquilo que achamos ou pensamos. E para finalizar, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, Paulo, ele é um cara muito interessante. E Paulo sempre procurou a orientar os seus pupilos, vamos dizer assim. Ele chega para Timóteo, ensina para Timóteo várias coisas, fala assim, irmão, vai na fé, vamos lá, vamos fazer o negócio, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Só que aí Paulo fala assim, vai chegar um tempo, Timóteo, e toma cuidado com esse tempo. Vai chegar um tempo onde não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Meus queridos, eu vou falar para você, hoje está acontecendo uma bagunça referente à palavra de Deus. Eu não sei se vocês lembram, esses tempos atrás morreu esqueci o nome do cara, Montanguer, o nome do ator lá, da Globo lá, que estava nadando lá com a Camila Pitanga, aí ele acabou salvando ela e morreu e tal. Irmãos, eu falei isso aqui, que desceram o pau, meu irmão, no cara?
crente. Você sabia que teve uma mãe, uma esposa, que naquele dia ia dormir sem o seu marido e sabendo que ele nunca mais ia voltar? Você sabia que teve um filho que chorou porque nunca mais ia brincar com seu pai? Irmãos, as pessoas querem colocar pesos sobrenaturais sobre as pessoas. E se esquecem da compaixão de Cristo, se esquecem do amor, da misericórdia de Deus. O Senhor é justo, sim, é uma coisa que eu sempre falo, a justiça de Deus e o amor de Deus andam de mão dadas. O salário do pecado é a morte, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E meu irmão, toma cuidado. Mas o que eu quero falar para você é que existe um tempo, houve um tempo, e Paulo estava alertando a Timóteo, que essas coisas iam acontecer. Só que o interessante é que Paulo falou que no tempo de quem? De Timóteo. Irmãos, a Bíblia ela era cheia de detalhes, tá? E eu, como pastor Ricardo sempre fala, nós amamos os detalhes da palavra. Você descobre cada coisa, meu irmão. Paulo estava falando do nosso tempo. Hã? Não. Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, abre os olhos. Toma cuidado. Que vai chegar um tempo. E outra, Timóteo ia vivenciar esse tempo. Vai chegar um tempo onde não suportarão essa doutrina. Eles vão escolher pessoas que vão falar aquilo que lhes agradam, aquilo que lhes convém. E se na época de Timóteo, se no tempo dele, aquilo aconteceu, meu irmão, hoje não está tão diferente. Sabe por quê? Olha lá, ó. Se recusarão a dar ouvidos do que? À verdade, se entregando a fábulas. O problema de muito cristão é que ele não suporta escutar a verdade. A verdade da palavra, a verdade que muda a vida, a verdade que transforma o ser, que confronta, que exorta, que corrige. As pessoas não são prontas para escutar a verdade. E devemos estar prontos sim para escutar a verdade. Porque a palavra de Deus fala assim que o Senhor ele exorta quem ele ama. Se ele não nos amasse, ele não nos exortaria. Ele não nos corrigiria. Irmãos, toma cuidado. Porque assim como Timóteo, nós estamos vivendo um tempo assim. Onde as pessoas preferem escutar aquilo que lhes agrada. Que agrada o seu ego, que agrada o seu coração. E correm atrás disso. Correm atrás disso. A porcaria da teologia da prosperidade é um câncer no meio da igreja. É um câncer na igreja brasileira. Aonde está sugando as forças da igreja. Está acabando com a igreja brasileira. E o duro é que o brasileiro, ele é tão abençoado, que ele gosta de pegar as porcarias que saem lá de fora e traz tudo para cá. E aí ele gosta de dar um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, como é famoso. Não, vamos fazer assim, assado, né? Irmãos, isso que acontece aqui hoje, aconteceu muito nos Estados Unidos. Muito. Demais. Demais. Aconteceu lá e veio tudo isso aqui para cá. Aí virou um modismo. Os menos experientes não vão lembrar disso, mas uns 20 anos atrás, você lembra, pastor Ricardo? Era uma moda, meu irmão, de cair e pular, e dente de ouro, e unção do riso, unção da galinha, sei lá o que era aquele negócio lá. Acontecia muita coisa, irmão, e tudo virou moda. Quem se lembra disso? Irmãos, eu vivi essa época. E o duro é que se você não fizesse a mesma coisa, se você não participasse da mesma coisa, você é taxado como você não tem o Espírito Santo. E aí você se sente o quê? Frustrado. Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil da igreja. E é o seu comportamento, é o meu comportamento que vai fazer a diferença. As pessoas estão olhando quando nós
como nós reagimos, como nós nos comportamos. Irmãos, devemos viver o quê? A verdade. Devemos buscar o quê? A palavra. Devemos buscar o quê? Aquilo que Deus quer da minha vida e da sua. Jovens, Paulo falou assim para alguns jovens: jovens, vos escolhi porque sois fortes. Irmãos, devemos ser fortes como esses jovens, quando Paulo elogiou lá atrás. Não é fácil. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas você tem aí na sua mão. Não vou falar a chave da vitória, que senão eu vou parecer com os caras já, né? Abre a porta, você tem a chave da vitória. Não. Mas está ali na sua mão, irmão, o quê? Aqui, ó. A Bíblia, a palavra de Deus. Você tem no celular, você tem no computador, você tem tudo aí. Irmãos, em nome de Jesus, toma cuidado, que a gente venha abrir o nosso olho e toma cuidado com o nosso comportamento, com aquilo que sentimos, com aquilo que pensamos. E se a palavra vem para nos corrigir, aceite a correção. Sabe por quê? Eu quero ver você no céu em nome de Jesus. Eu quero ver você no céu em nome de Jesus. E para que isso aconteça, nós devemos tomar cuidado. Porque é um tempo difícil. E as pessoas falam assim: ah, mas sempre falam que Jesus está voltando. Irmãos, é só você olhar para as Escrituras e você vai ver que tudo aquilo que está escrito está acontecendo. A palavra está se cumprindo. Jesus está às portas aí. É como diz, né? Vai vir como um ladrão na noite. O ladrão, ele não avisa quando ele vai roubar, tá? Vai vir, ó, pum. E o interessante da matemática de Deus é assim, ó. Aonde dois estiverem, um vai ficar. Ah, irmão, toma cuidado. É o nome de Jesus que o nosso comportamento venha ser diferente, mediante aquilo que nós estamos vivendo lá fora. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração. Jovens e jovens experientes, procurem servir ao seu Deus com fidelidade. Procurem servir ao teu Deus com amor. Procurem servir ao seu Deus com zelo. Toma cuidado com o seu comportamento. Você está sendo observado. Você está sendo analisado. E é o nosso comportamento que vai ditar as coisas lá fora, meu irmão. Você pode ser um crente aqui dentro, mas o importante é lá fora, você ser cristão lá fora. É aquela velha historinha que vocês já escutaram eu falar umas 300 mil vezes aqui. O cara ficou 1 ano no exército. Chegou para o pastor dele, depois que deu a baixa, só faltou sapatear, irmão. Falou assim: pastor, glória a Deus, aleluia. Passei 1 ano no exército e ninguém descobriu que eu era crente. Irmãos, o pastor falou, né? Nós somos, como que é, pastor? Agentes de Cristo, mas não agente secreto. Porque, né, os crentes 007 aí é terrível, irmão. Ele está lá andando, de repente, tchan! Para. Devemos servir ao Senhor com fidelidade, com amor e ser um verdadeiro cristão. Em um nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eterno Deus e soberano Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Neste momento, ó Pai, queremos, ó Deus, entrar na tua presença para clamar ao Senhor, pedir, ó Deus, o seu socorro. Senhor, entendemos, ó Pai, que vivemos um tempo
onde vemos, ó Pai, uma semelhança tremenda. Com o mesmo tempo, ó Pai, que Timóteo foi orientado por Paulo naquela época. Vivemos um tempo difícil, ó Deus, onde as fábulas, as falácias, que vêm agradar os corações, ó Pai, do Teu povo, está atraindo muitos, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ó Pai, eis aqui um povo que quer, ó Deus, buscar ao Senhor, ó Pai, com sinceridade. Buscar, ó Pai, a Tua verdade. Buscar o Teu amor. Buscar ser, ó Pai, um cristão. Assim como lá em Atos, ó Pai, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão. Porque, ó Deus, eles se pareciam com Cristo. Porque eles falavam a mesma coisa que Cristo. Porque eles tinham a mesma compaixão que Cristo. Assim, ó Pai, queremos ser, ó Deus, nos dias de hoje. Porque, ó Deus, carregamos um nome, ó Pai, uma marca que existe, ó Deus, na nossa vida. Porque, ó Deus, todos aqui um dia, ó Pai, levantaram a sua mão e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Temos uma responsabilidade para mostrar, ó Pai, daquela porta para fora, a mudança, ó Deus, que o Senhor fez na nossa vida. E não somente a parte externa, ó Deus, onde é visível aos homens, mas dentro de nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos auxiliar no nosso comportamento, ó Pai, no nosso dia a dia, naquilo, ó Pai, que estamos vivenciando lá fora. Senhor, que as pessoas ao olharem para nós, possam, ó Pai, enxergar, ó Pai, o mover, ó Pai, de Cristo, a vida de Cristo, a compaixão, o amor, ó Pai, a dedicação. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a ter comportamentos diferentes, ó Pai. Porque como diz a Tua palavra, ó Pai, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Eis aqui, ó Pai, os ceifeiros do Senhor, ó Pai, que querem, ó Deus, angariar almas ao Teu Filho amado Jesus. Por isso, ó Deus, usa essas ferramentas, ó Pai, na Tua obra. Que nós venhamos a estar atentos, ó Deus. Atentos aqui, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós mudamos. Aquilo, ó Pai, que o Senhor vem falar ao nosso coração. E que nós venhamos, ó Pai, a ser confrontados pela Tua palavra. Porque é assim, ó Pai, que o Senhor vai nos ensinar a mudar, ó Pai, e a ter, ó Deus, uma experiência contigo. Senhor, em nome de Jesus, nos auxilie. Mostre, ó Pai, para a nossa vida. Revele a nós, ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Que nós venhamos, ó Pai, a ser, ó Pai, semelhantes ao Teu Filho amado Jesus. Em o nome de Jesus, que nós venhamos a realmente fazer aquilo que a Tua palavra nos diz, ó Pai. Porque fomos escolhidos para fazer a diferença. Que nós venhamos a fazer a diferença, ó Pai. A diferença no nosso lar, a diferença no nosso trabalho, a diferença na nossa escola, a diferença na sociedade, ó Pai, ao qual nós vivemos. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a cada um de nós. Auxilia o Teu povo, para a Tua honra e Tua glória. Que nosso comportamento venha a ser, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.